Aí, vamos lá. Aqui. Tá certo. Então, o que a gente vai conversar hoje? Aquilo que eu tinha dito para vocês na outra aula, né? A gente vai conversar sobre os CIs de acionamento, tá? Que a gente também conhece por SMPS controllers ou drivers também. Tu pode encontrar uma palavra aqui em vez de controller, driver. Lembrando, né, que sempre quando tu for procurar em inglês, coisas relacionadas às fontes chaveadas, tu procura por SMPS, né, que é Switch Mode Power Supply. Beleza, adiante. Então, a gente está estudando essa estrutura aí, né? Lembrando que essa estrutura é a estrutura básica de uma fonte chaveada que a gente vem analisando aqui, né? E o que a gente estava fazendo até agora? Ou qual que é a ideia que eu trago na disciplina? Que a gente vai separando ela em pedaços, né? Primeiro a gente estudou as topologias que de fato acontecem, né? A gente viu que isso aqui tem basicamente um estágio de retificação, né? Um estágio de barramento, que tu converte a tensão de entrada para uma tensão contínua, e essa tensão contínua tu acaba trabalhando com ela através de um conversor estático, né? Então, primeiro a gente estudou as topologias de conversores, onde dentro desse estudo a gente aprendeu a analisar e a projetar, porque a gente aprendeu a calcular os valores de L e de C em função dos parâmetros que a gente quer, né? E esses parâmetros são a potência, são a frequência que tu quer trabalhar, a tensão de entrada, a tensão de saída, né? Em função dos parâmetros de entrada, a gente aprendeu a projetar. E a gente aprendeu a analisar também, porque tu aprendeu como é que tem que ser as formas de onda, de tensão e corrente em todos os elementos, tá? Ainda em cima da análise, né, ainda dentro do contexto de análise de um conversor, de uma fonte chaveada, tu aprendeu a calcular quais que eram os esforços de tensão e corrente, tá? Tu aprendeu a desenhar, que é tirar as formas de onda, e tu aprendeu a calcular os esforços máximos, RMS, médio, né? Como que a gente faz isso? Tu desenvolveu a metodologia de análise, né? Não que aquelas equações que a gente encontrou elas sejam genéricas, né? Elas são para aquele conversor naquele modo de operação. Mas a metodologia de análise da fonte chaveada continua sendo a mesma. Então, projetou, analisou. Daí, depois disso, a gente calculou, né, com base nos esforços dos semicondutores, a gente aprendeu a calcular, então, os MOSFETs e diodos, né, a definir os semicondutores de potência do nosso conversor, né, que sempre vai ter um interruptor comutado, que é um MOSFET, pode ter mais, mas os que a gente viu tem um, e sempre vai ter pelo menos um diodo também. Então, a gente aprendeu como que eu defino qual semicondutor que eu vou usar em função dos parâmetros de projeto, né? Então, a gente viu o dimensionamento físico dos semicondutores. Daí, depois, o dimensionamento físico do indutor, né? Que ele tem todo um lado, um tempo só para ele, né? A gente se dedica a estudar o magnético, porque eu até falei para vocês, ele é muito específico, né? Para cada fonte chaveada, para cada aplicação, tu vai ter um magnético próprio para aquela aplicação, né? Diferente dos capacitores, que tu define só por capacitância e tensão, né? Qual é a tensão que ele tem que suportar e qual é a capacitância dele. O magnético, ele leva em consideração muitos outros parâmetros, né? Que daí a gente desenvolveu toda a metodologia do projeto físico do indutor. Daí leva em conta os esforços de corrente, leva em conta a frequência de operação, o material que tu tá usando, né? Então, ele leva em consideração muitos outros fatores que muda muito de fonte para fonte. Então, por isso que, geralmente, o projeto do magnético, ele é específico para aquela fonte. Não quer dizer que tu não pode usar o de uma fonte em outra, né? Claro que tu pode fazer um projeto adaptado ali e tal, mas, geralmente, se tu vai projetar uma fonte do zero, a gente dimensiona o indutor do zero também, tá? Seja uma indutância acoplada, que nem foi o último exemplo que a gente fez, né? Que a gente calculou do zero todo um flyback. Tranquilo. Então, a gente conversou sobre análise e estrutura, projeto do L e do C, projeto dos semicondutores. Agora a aula vai se focar nessa baratinha que sempre vai ter aqui, ó, tá? Nos circuitos de acionamento, né? No circuito que gera o sinal PWM para a nossa fonte. Até agora a gente tem
ignorado isso, né? A gente coloca um gerador PWM lá, um modulador PWM e coloca o DUT que a gente projetou e é isso, né? A gente não conversou sobre o CI que aciona essas fontes. E isso é uma coisa muito importante. E é tão importante que fontes, né, hoje, quando tu procura, por exemplo, tu vai no site da ST ou da IR, que são desenvolvedores de circuitos integrados, tá? O projeto das fontes hoje, geralmente, ele se adapta muito à forma como o CI trabalha, tá? Então, a gente desenvolveu um projeto de fonte e agora a gente vai assumir o CI, mas, por exemplo, muitas vezes a gente tem que adaptar o nosso projeto às características específicas daquele CI, como, por exemplo, tem vários CIs que trabalham em frequência fixa, né? Tem vários CIs que trabalham em modo crítico, tem vários CIs que trabalham só em modo contínuo, né? Então, dependendo, tu adapta o teu projeto ou tu busca o CI para o teu projeto, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que a gente vai falar hoje, circuitos integrados para o acionamento, né? O que que é esse circuito integrado? É quem vai gerar o PWM da nossa fonte, tá? Então, o objetivo da nossa aula aqui é entender quais que são as principais características que envolvem esses CIs, né? Basicamente, o que que eles fazem, como que eles fazem, a estrutura geral que tu sempre vai encontrar, ou muito semelhante a essa estrutura, em vários CIs no mercado, tá bom? Então a gente vai falar meio de forma geral como é que esses caras funcionam, beleza? Então, te liga aqui, ó, eu trouxe mais os exemplos de fontes aqui, né? Que alimentadas pela rede ou não, mas são conversores estáticos acionados pelos seus CIs. Isso aqui é importante vocês se ligarem que essa estrutura aqui, esses circuitos integrados, que ó, por exemplo, nessa do meio aqui, né? Ali tá ele, aqui nessa fonte da esquerda aqui tá ele, né? Sempre um seisinho, seja em DIP 8 ou DIP 16, né? O número de pinos varia, mas é sempre esse carinha aqui, ele sempre vai estar lá, ok? E o que eu queria dizer é que é o seguinte, ó, a gente está falando em frequências, em potências ali, 200, 500 watts, né, no máximo, assim, a gente está falando nesse range de potência, né, que é geralmente uma fonte, digamos, para uma TV, para um banco, para um painel, né, são fontes nesse nível de potência, tá? E geralmente esse CI que a gente usa são CIs analógicos, tá? Não são microcontroladores. Quem aciona essas fontes não são micros, tá? São CIs dedicados, CIs analógicos. Internamente, esses caras são um circuito analógico, tá? Como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Tu pode ter circuitos, por exemplo, transformadores de estado sólido, tu pode ter fontes maiores, no breaks, tá? Que vão ter um controle microcontrolado também, certo? Só que daí já é outra abordagem, tá? A gente está falando nessa faixa ali, 200, 300 watts, eles trabalham com circuitos integrados dedicados para isso. E dentro desse CI, o que a gente tem basicamente é um conjunto analógico de circuitos que fazem a geração do sinal PWM, tá? Então aqui alguns exemplos só para vocês verem como é que a gente enxerga, né? Então, por exemplo, esse de cima aqui, esse circuitinho de cima, é uma fontezinha, né? Uma fontezinha alimentada pela rede. Então a gente tem aqui na esquerda, não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó, esses dois buraquinhos aqui, né? Que tá ali L e N, né? Então a fase e o neutro, beleza? Logo depois da entrada dos dois fios aqui, tu tem esse carinha de 4 pinos aqui, ó. Isso aqui bem provavelmente, bem provavelmente não, com certeza é uma pontezinha retificadora, né? Dentro desse aí tu tem os 4 diodos. Se a gente pudesse ver ele aqui, vocês iam encontrar, né, aquele símbolo padrão que é um tio aqui de cada lado, né? Tu teria um tiozinho aqui e um mais e um menos assim, né? Nele escrito ali em cima. Então, a ponte retificadora, os capacitores de barramento, beleza? O diodo de saída aqui, né, que ele tá de pé, tá dobrado os terminais, esse aqui é o diodo, e o indutor aqui, tá? Ah, mas cadê o MOSFET? O MOSFET tá dentro do próprio CI de acionamento, tá? Então, quando é potência muito baixa, sei lá, 5 watts por aí, uma coisa nesse sentido, o MOSFET ele já está dentro do próprio CI, tá? Essa é uma possibilidade que tem para CIs de baixa potência.
E olha que todos esses resistores e capacitores em volta aqui, ó, eles são circuitos de polarização desse circuito integrado, tá bom? Por isso que tu tem vários componentes, como por exemplo essa da esquerda aqui, ó, que ela já é uma maior, né, uma mais robusta. Tu tem ali ó, vários componentes SMD em volta do teu circuito de acionamento, beleza? Então essa estrutura é muito importante, você sempre lembra quando bate o olho numa fonte, seja uma fonte auxiliar, seja uma fonte de potência para o teu circuito, tu sempre vai ter a entrada, a retificação, capacitor, os elementos que a gente já aprendeu a calcular e agora o CI que a gente vai dar uma olhadinha, tá? E aqui tá ele também de novo, certo? Então, o que esse CI, o que o circuito integrado ele tem por função para nós, né? É aquele cara que vai gerar o trem de pulsos para o acionamento do nosso interruptor controlado, tá? Então, esse conversor aqui, no caso, um conversor boost, né? Indutor na entrada aqui, ó, tensão de entrada, indutor na entrada aqui. A gente tem que gerar o trem de pulsos, tem que gerar o sinal PWM para fechar e abrir essa chave do jeito que a gente quiser. E lembra que esse sinal PWM, o que a gente tem que definir nesse sinal PWM é qual a frequência que esse sinal vai ter e qual que é a razão cíclica que esse sinal vai ter, né? Então, basicamente, esses dois parâmetros que o nosso circuito de controle, nosso circuito de acionamento, ele vai fornecer. Vai fornecer esse trem de pulsos para nós, tá? Então, aqui que a gente vai focar agora. Todo o resto tu já sabe calcular e já sabe analisar. Agora a gente quer falar desse carinha aqui que a gente estava ignorando até então. Tá certo? Se a gente ir para o que a gente estava fazendo até agora, né? A gente estava usando basicamente esse circuito aqui embaixo, ó, que é um modulador PWM, né? Isso aqui é um modulador PWM. Modulador PWM, onde esse modulador ele tem por função modular a tua razão cíclica, né? Modular a tua razão cíclica, que é o valor que a gente usa no nosso projeto, é um valor 0,4, 0,5, enfim, dependendo do conversor, a razão cíclica, e transformar essa razão cíclica, que é um valor contínuo, um valor fixo, num trem de pulsos que tem a largura de pulso igual, ou, né, percentualmente igual ao valor da tua razão cíclica, né? Então, a tua largura de pulso aqui é o 0,4, é os 40%, né? É o 0,4 com relação ao período completo de comutação. Então, o circuitinho que a gente estava fazendo é esse modulador PWM, que ele consiste basicamente numa estrutura que a gente tinha visto lá em dispositivos 3, lembra? O modulador PWM, ele consiste basicamente num comparador. Ah, vocês lembram do comparador? Que ele compara o quê? O valor da tua razão cíclica com uma dente de serra ou uma forma de onda triangular que ela tá na frequência do teu projeto, tá? Lembra disso? Isso aqui é um comparador. Lembra que esse comparador ele vai saturar ou na alimentação positiva ou na negativa, tá? A negativa para nós é zero e a positiva aqui seria o 15 ou o 1 de nível lógico, né? Então ele vai saturar em cima ou embaixo. E como que isso funciona? Como que esse carinha que estava gerando o trem de pulsos, né? Esse que é o princípio, é a base dos nossos circuitos integrados. É esse circuito. A gente tem que reproduzir esse circuito nos nossos circuitos de acionamento, tá? E como que esse cara funciona, ó? Basicamente ele compara aquela triangular ali, certo? Que daí tu define que essa triangular está na frequência de comutação do teu circuito, tu compara essa triangular, como está aqui, com um valor constante, que é a tua razão cíclica. Quando tu calcula, a razão cíclica vai ser de 0 a 1, né? Esse é o valor da tua razão cíclica. Pode ser 0,5, 0,2, 0,3, enfim, depende do teu projeto, depende se é CCM, DCM, né? Lembra que a gente calcula a razão cíclica, que é esse valor aqui, tá? Que aqui é o DUT para nós, beleza? Então, o circuito de acionamento, basicamente, ele está modulando essa razão cíclica num PWM, tá? Numa largura de pulso. E como que ele faz essa modulação? Como que ele transforma aquele valor fixo que a gente calculou num trem de pulsos? Através desse modulador, que ele é basicamente um comparador. E ele compara o quê? Compara o valor que tu quer de razão cíclica com uma dente de serra ou uma forma de onda triangular, tá? E daí os limites dessa triangular, né,
vão de acordo com o limite da nossa razão cíclica. Ela pode ser de 0 a 100%, né? Então, de 0 a 1, tá? Essa é a tua triangular aqui em vermelho. E tu compara ela com o valor da razão cíclica. Ah, nesse caso aqui, eu falei que a razão cíclica é 0,4, é 40%. Então, aqui está a linha de 0,4, comparando com a triangular, que vai de 0 a 1, certo? De 0 a 100%. E aí, como é que funciona essa comparação? Tu lembra como é que funciona a questão do comparador? Que a tensão de saída desse comparador, ela vai ser saturada no nível lógico positivo, quando a tensão da porta não inversora for maior que a tensão da inversora. E ele vai saturar na alimentação negativa quando a tensão da porta não inversora for menor. Então, aqui o que a gente tem basicamente é que a tensão de saída, que está aqui embaixo, ó, o PWM, ele vai estar em nível lógico alto quando a azul maior que a vermelha e nível lógico baixo quando a vermelha é maior que a azul. Então, a gente tem o trem de pulsos gerado pela comparação aqui embaixo, ó. Certo? Ó, de 0 até esse intervalo de tempo aqui, ó, de 0 até aqui, tu tem que o azul é maior que o vermelho. Ou seja, a tensão no terminal positivo está maior que a do negativo. Então, a tensão de saída vai para nível lógico alto. Quando o vermelho é maior que o azul, vai para nível lógico baixo. Tá? Então, dessa forma, e daí o que, que a gente tem? Que esse trem de pulsos aqui embaixo, a gente tem que a relação entre o ciclo T-on pelo tempo total, pelo período total, é igual à razão cíclica, né? Então, aqui é o teu TS. Tu tem que aqui no trem de pulsos, T1 por TS vai ser igual ao valor que tu comparou. Ah, mas daí eu quero uma razão cíclica maior. Bom, então tu coloca uma tensão maior aqui no terminal positivo. Então tu vem aqui, quero uma razão cíclica 0,8. Então tu vem aqui, ó. Coloca tua razão cíclica, tua tensão no terminal positivo aqui em cima. Tá? Quando tu faz isso, o que que acontece? Olha aqui, ó, até aqui assim que vai ser a tensão azul maior que a tensão vermelha. Então, tu alarga o pulso, tá vendo? Tu deixa o pulso maior. No momento que tu aumenta a tensão, no momento que tu aumenta essa tensão aqui, que é a nossa razão cíclica, tu aumenta a razão cíclica, tu aumenta a largura de pulso, tá? Mas o período continua o mesmo, porque ele é definido pela frequência de chaveamento, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é transformar um valor contínuo, que é a nossa razão cíclica, num trem de pulsos que tem largura, e que tem largura igual à razão cíclica. E como que a gente faz isso, né, é o jeito mais simples que a gente vem usando e que eu mostrei aqui para vocês, é através de comparador, tá? E o comparador, a gente implementa ele fisicamente, implementa esse circuito fisicamente através de um up-op, através de um up-op dedicado a fazer comparação, certo? Onde a gente sabe que a tensão de saída dele vai ser ou o zero ou a tensão positiva que tu estiver alimentando ele, tá certo? Então, basicamente, o que que eu tenho que fazer? O que que o meu circuito de acionamento ele tem que fazer? Ele vai ter como dados de entrada aqui, né? Ele vai ter que gerar um trem de pulsos, melhor dizendo, né? Ele tem que gerar isso aqui num dos pinos de saída dele, tá? Ele tem que gerar isso aqui num dos pinos de saída dele. Tem que gerar o PWM. Então, ele vai ter, por exemplo, sei lá, pino 6 aqui, PWM. Ele tem que gerar o sinal PWM. E eu tenho que informar para ele o quê? Eu tenho que informar em que frequência que ele vai trabalhar, eu tenho que informar para ele qual que é a razão cíclica que ele vai ter que trabalhar, eu ainda tenho que informar para ele o quê? Eu tenho que ainda fornecer para ele uma atenção de alimentação, né? Sem alimentar ele, ele não vai trabalhar. Então, basicamente, o que tu vai ter em circuitos de acionamento é uma estrutura assim, onde tu alimenta o circuito integrado, certo? Vai ter que ter uma tensão de alimentação para ele. Tu vai definir nesse circuito integrado qual que é a frequência que ele vai trabalhar, ou seja, qual que é a frequência de uma triangular, ou seja, ainda ele vai ter que gerar uma triangular internamente, e tu vai definir para esse CI qual que é essa frequência de forma externa e como que tu define? Através daquela rede de resistores lá que tem em volta do CI, tá? E tu também tem que definir qual que é a razão cíclica desse circuito, tá?
Então, outra coisa, tu tem que definir um valor em alguma das portas desse circuito integrado, que ele vai definir a razão cíclica, que ele vai comparar com aquela triangular que tu gera de frequência FS, tá? Então, essa é basicamente as coisas que tu tem que enxergar num circuito integrado para acionar uma fonte chaveada, tá? Tu vai ter que definir de alguma forma a frequência, de alguma forma a razão cíclica, tu vai ter que fornecer uma alimentação e tu vai ter que coletar na saída um sinal PWM, tá? Então, essas são as coisas que o CI faz, tá? Ele gera o trem de pulsos através das tuas definições, tá? E como que tu faz isso? Bom, daí como que tu faz isso, existem vários tipos de circuitos integrados, tá? Que são dedicados a fazer esse processo, de tu informar para ele qual que é a frequência, qual que é a razão cíclica, e ele vai te dizer na saída o PWM, ele vai transformar, ele vai modular aquela tua razão cíclica naquela frequência que tu definiu, tá? E daí, existem alguns circuitos integrados que eu vou mostrar aqui para vocês, que são, digamos, os mais populares, tá? Que são os mais genéricos, assim, que funcionam basicamente para qualquer, não para qualquer, mas tu pode fazer vários conversores com esses tipos de circuitos integrados. Então, tem a família KA7500 aqui, ó, tá? Que é geralmente um DIP de 16 pinos, que nem esse aqui, ok? E daí, lembrando, o que que ele tem que fazer? Ele tem que implementar aquilo que o nosso comparador faz, né? E como que ele faz isso? Bom, vamos conversar um pouco sobre a estrutura interna, tá? O que que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Primeira coisa, o que que é o coração do nosso amplificador, como eu falei antes? O coração do amplificador é esse cara aqui. O coração do amplificador, não. O coração do circuito integrado. É aquele carinha ali, que é o comparador, concordam? Aquele ali que é a base da base do nosso do nosso circuito integrado. Então, sempre que a gente estiver falando de circuitos para acionamento de fontes chaveadas, né, que é esse aqui, por exemplo, né, tá até aqui o nome dele, né, Switched Mode Pulse Width Modulation Control Circuit, tá vendo? Meu inglês fera, igual o do Pedro ali, ok? Então ele é feito para isso, né? Ele é um circuito para fazer isso aqui. Então olha como é que é por dentro esse CI, né? Claro que é um diagrama de blocos do como que ele funciona, né? Mas internamente o que que ele tem? O que eu estava falando para vocês. Primeiro tu vai precisar de um comparador, tá? Então se a gente olhar dentro do CI, né? Que isso aqui é a imagem do datasheet dele, a gente tem aqui, ó. Primeira coisa, ó. Controlador PWM, comparador PWM tá aqui, ó. Ele é basicamente um comparador, igual o que a gente viu lá em dispositivos 3. Só que ele foi construído todo esse circuito num chip só, onde esse up-op aqui, ó, ele foi construído especialmente para comparar valores. Então ele é um comparador, né? Então ele é um up-op dedicado a realizar comparação, tá? E daí eu não sei se vocês já viram esse jeito de representar aqui, ó. Mas, por exemplo, te liga a representação desse up-op aí, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Claro, aqui é a saída, né, do nosso up-op. Então, aqui tu vai ter o trem de pulsos já. Já aqui tu vai ter o sinal PWM modulado, beleza? E olha aqui, ó. Tu tem uma entrada aqui desse up-op e tu tem outra entrada aqui desse up-op. A entrada inversora é a entrada superior. Vocês conhecem essa representação com a bolinha aqui, ó? Sempre que tu tem as bolinhas ali, é a inversão, né? Lembra lá de portas lógicas? A NOT tinha uma bolinha na saída, né? Acho que vocês lembram disso, né? Então a entrada inversora daquele up-op é o pino superior ali. E daí te liga só, já na saída desse comparador, tu tem o sinal PWM, que tá aqui, ó. Tá, mas e por que esse monte de coisa em volta, então? Te liga só. Lembra o que eu falei que tem que comparar? Ele tem que comparar uma triangular, né? Essa triangular aqui, por exemplo, com um valor de razão cíclica. Então, esse CI, ele tem que gerar internamente essa triangular. E como é que ele gera? Vai gerar sempre através de um oscilador, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu destacar esse oscilador ali para vocês. Então, ele vai ter sempre também, dentro desse circuito, além do comparador, vai existir um oscilador.
onde a função desse oscilador é gerar o trem de pulsos, gerar a forma de onda triangular, certo? Lembra que a gente tem que comparar essa triangular com a valor constante. E o oscilador que tem essa função. Então, dentro desse CIs, além do comparador, tu vai ter um oscilador que ele sintetiza a forma de onda triangular. Então, por exemplo, aqui a saída dele, ó, ele está gerando uma forma de onda triangular assim. E olha que essa forma de onda triangular ele está colocando lá na comparação com o lá no PWM, né? Então, olha aqui, ó, tá vindo aqui, desce aqui e tá chegando aqui na entradinha, ó. Então, o oscilador está sintetizando a forma de onda triangular, tá? Só que daí tem um detalhe, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que definir qual que é a frequência desse triangular. A frequência que tu vier aqui e disser, né? Ah, isso aqui vai estar numa frequência FS lá, que é a frequência do nosso projeto, né? Frequência do sinal PWM. Então, a gente tem que informar para esse oscilador aqui qual que é a frequência. Que frequência que esse oscilador vai trabalhar, tá? Então, por isso que esse circuito aqui, ó, ele tem os pinos de saída aqui, ó, 6 e 5, por exemplo. Nesse cara aqui é o 6 e o 5, né? Mas tu tem acesso a esse oscilador, porque que tá aqui, ó, 5 e 6, porque tu tem que informar para esse CI qual que é a frequência que ele vai trabalhar. E a frequência que ele vai trabalhar, geralmente, nesses circuitos integrados, né, a gente informa através de um valor de um resistor e de um capacitor. E até ele chamou aqui, ó, CT e RT. Então, a frequência que a gente define, a frequência que a gente vai definir para esse oscilador, geralmente a gente vai definir através de um resistor e de um capacitor conectado nesses pinos. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um resistor, não, aqui é o capacitor, aqui é o pino 5. Vai ter um capacitor e lá no pino 6 um resistor. Por que isso? Porque tu tem uma constante de oscilação desse cara aí, né? Tu tem lá uma constante RC, que é a constante de carga e descarga desse capacitor. Então, o que esse oscilador fica fazendo é carrega o capacitor, né? Liga esse capacitor para carregar, chegou numa tensão, desliga. E o tempo que ele levou para chegar nessa tensão é o período de oscilação, tá? Então, tu define o período de oscilação desse oscilador através de uma redezinha RC. Tá? Ele fica comparando o valor do RC com o valor de referência interno dele. E dependendo do valor do capacitor, ele vai levar mais tempo ou menos tempo para chegar nessa referência, certo? E daí ele sintetiza essa triangular nesse período, tá? Basicamente, ele pega uma amostra dessa rede RC para gerar essa forma de onda triangular. Então, tu vai ter o comparador e tu vai ter o oscilador. O oscilador, a gente tem que definir que é ele que vai fazer a triangular. O oscilador que vai fazer a triangular. Então, a gente tem que definir para esse oscilador qual que é a frequência que ele vai trabalhar. E essa frequência que ele vai trabalhar, geralmente a gente informa através de uma rede RC externa ao CI. A gente que vai colocar o resistor e o capacitor do lado de fora, tá? Então, beleza. Ele tem o oscilador e ele tem o comparador. Outra coisa que esse comparador tem que fazer, a gente tem que definir para ele qual que é a razão cíclica, né? Porque esse comparador vai comparar o quê? A forma de onda triangular com a razão cíclica. Então, a primeira entrada foi ali embaixo, a segunda está aqui, ó, a razão cíclica, né? Qual que é o valor da razão cíclica? A gente tem que colocar na outra entrada do nosso comparador. E aí, a outra entrada está aqui, ó. Estão vendo, ó? A outra entrada do comparador está aqui, ó. E está lá no pino 3, ó. Está lá no pino 3. Está aqui ele. Então, a entrada de razão cíclica para nós é o pino 3. Vou pegar a canetinha aqui, ó. Vamos falar sobre isso. Então, tá aqui, ó. O pino 3 é onde está entrando na outra porta do comparador. Então, tá aqui, ó. Pino 3. Certo? E ele é chamado de feedback e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais adiante, tá? Mas é aqui que entra o valor que tu vai comparar. É aqui que entra o valor da razão cíclica. Tá? É aqui que entra o valor da razão cíclica, que a gente está falando lá. Então, por exemplo, tá? Um exemplo. Tu quer sintetizar os 40% de razão cíclica, né? Tu quer fazer que esse CI gere um PWM de razão cíclica 70%. Aqui no pino 3, tu vai ter que colocar uma tensão que é igual a 40% do valor... Opa, aqui é um 4, não é um 9, tá?
valor que é 40% do valor de pico da triangular. Então, tu vai ter que olhar lá no teu datasheet qual que é o valor de pico que essa triangular aqui tem, ó. Essa aqui é o valor de pico da triangular, tá? Vai ter que olhar lá. Ah, qual é o valor de pico? No nosso circuito genérico lá, ideal do PSIM, a gente dizia, é de 0 a 1. Né? Ele fazia aqui, perdi minha caneta. Aqui, ó, ele fazia de 0 a 1, tá? Beleza. Fazia de 0 a 1. Eu quero uma razão de 40%, eu boto 0,4 para comparar. Quero de 50%, boto 0,5. Já aqui eu tenho que saber quanto que é o pico da triangular, tá? Às vezes é 2,5, às vezes é 3, enfim, depende de CI para CI. Mas a tensão que eu botar nesse pino 13 é que ele vai comparar com a triangular e vai sintetizar o PWM. Tá aí, o coração do CI tá aí, certo? Esse é o coração. O que que a gente tem mais nesse circuito? Primeiro, antes disso, antes daí adiante, tá mais ou menos, estão entendendo essas partes, né? Entendendo o PWM? Nenhuma dúvida aí? Tá? Tem que, se tiver alguma dúvida aí, me fala. Porque depois eu vou passar um trabalho para você sobre isso, tá? Então aqui, ó, o que que a gente tem a mais nesse circuito, tá? Vamos conversar o que mais que a gente tem aqui nesse circuito, ó. A gente tem o coração do CI, o coração de qualquer modulador PWM, de qualquer controlador de fonte chaveada é o comparador, tu sempre vai ter ele. Tu sempre vai ter um oscilador e tu sempre vai ter uma entrada para comparar, tá? Que essa entrada é onde vai entrar a razão cíclica e o oscilador é o que vai definir o período de comutação, tá? A gente define o período de comutação através de uma rede externa, beleza? O que esse oscilador fica fazendo? Ele fica comparando a tensão desse capacitor com um valor de referência, certo? E daí ele carrega e descarrega esse capacitor toda vez que ele chega no valor de referência e descarrega. O tempo que ele levou para carregar é o tempo dessa triangular que ele está sintetizando na saída. Show. Até aí tudo bem. Então eu poderia pegar esse sinal aqui e jogar direto lá no meu MOSFET, certo? Porque já é PWM, tranquilo. Só que como tu tem um circuito integrado, essa galera eles começaram a adicionar funcionalidades, tá? O que são essas funcionalidades? Basicamente são proteções, são referências, são controles de alguma parte, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui, ó, aqui no pino 4, ó, se tu olhar, o que esse CI está fazendo com esse sinal PWM que a gente sintetizou? Ele está mandando aqui para uma porta ou, beleza, mas ele está mandando para todo um circuito aqui, ó, que tem portas lógicas, e sempre vai ter isso dentro desses CIs, tá? Sempre vai ter uma rede de portas lógicas. Onde o que ele está fazendo? Basicamente, ele está dividindo esse sinal PWM entre duas chaves, ó. Então ele está fechando a de cima e a de baixo, que basicamente isso que a gente tem na saída aqui é uma saída chamada push-pull. Tá? Por que existe isso aqui? Isso aqui na saída a gente chama de driver, tá? Por que a gente faz isso? Porque aqui dentro, ó, isso aqui ainda está em sinal, tá numa corrente muito baixa e uma tensão baixa, né? A corrente aqui é baixa e a tensão aqui é baixa. Só que quando tu vai jogar isso para um MOSFET, tu tem que jogar 15 volts lá no gate do MOSFET, lembra? Que esse sinal PWM, ele vai no gate do MOSFET, é ele que vai fechar ou abrir o MOSFET. Então, por exemplo, aqui no source e aqui é o gate. Aqui no gate tu tem que aplicar 15 volts, né? Tem que aplicar 12 volts no mínimo. Então essa tensão aqui não está trabalhando aqui dentro do CI, dentro do nosso comparador. Geralmente esse comparador aqui ele está alimentado com 5 volts, tá? Internamente com 5 volts. Então tu ainda tem que fazer tipo um driver, um estágio de amplificação, um estágio para tornar compatível o sinal de saída que vai ir para o gate com o sinal PWM, tá? Então ele tem sempre um estágio de saída que a gente chama de driver e geralmente é na configuração push-pull que a gente fala, tá bom? Então aqui tem um estágio de saída que faz isso. E ainda, muitas vezes, ele faz o seguinte, ele pega esse sinal PWM que a gente gerou aqui no comparador e divide ele em duas chaves. E daí tu tem dois sinais de saída complementares.
E esses estágios de saída, então tu vai ter, por exemplo, um PWM assim, né? Só que agora, em vez desse amplitude 5 que tu tinha lá, é uma amplitude, por exemplo, 15, ou a alimentação que tu estiver colocando. E tu tem outro que é complementar a esse, tá? Que é complementar. Vocês sabem por que que tu quer gerar um sinal complementar? Complementar é quando um está no 15 e o outro está no 0. Vocês sabem por que que geralmente a gente, ou por que que esse CI está gerando um sinal de saída e outro sinal barrado, basicamente? Tá? Tu tem uma saída, por exemplo, aqui Q1 e uma saída Q1 barrada. Vocês sabem por que isso? Tem algum chute? Ele gera dois sinais aqui, um barrado com relação ao outro, isso aqui geralmente para acionar conversores com duas chaves, inversores basicamente, tá? Então esse CI aqui ele serve para te acionar, por exemplo, um half-bridge, tá? Que é um tipo de inversor, tá? Um CCCA. Então lá nesse circuito tu tem dois MOSFETs, então tu quer acionar dois MOSFETs de forma complementar. Então esse CI já faz. Porque se tu já tem um gerando um sinal, é só botar outra chave barrando aquele sinal. Tranquilo? E ainda, se tu for ver lá para half-bridges, tu vai ter duas chaves, só que elas não podem nunca fechar ao mesmo tempo juntas. E como as chaves não são ideais, né, ela demora um pouquinho para abrir, demora um pouquinho para fechar, existe uma coisa chamada dead time, né? Então aqui tu ainda tem um outro circuitinho que é controlado pelo pino 4, definido só para dar um dead time, tá? Que é quanto tempo, por exemplo, a chave de cima ela abriu e fechou, tá? A chave de baixo ela não pode fechar, ela é complementar, ela não pode subir aqui direto, tem que dar um tempinho e depois ela vai, tá? Esse tempinho aqui é o chamado dead time, tá? Que isso aqui é essencial para inversores, tá? Beleza, mas daí o que que eu quero chamar a atenção daqui? Tu tem um estágio de saída, tá? Esse estágio de saída é chamado driver. Qual é a função desse driver? É amplificar a tensão e a corrente que tu vai ter na saída do circuito integrado para que ele consiga fechar o MOSFET, tá? Tem mais uma partezinha que eu não comentei ainda, que são esses carinhas aqui, ó. Nesse circuito integrado tu tem dois, mas depois a gente vai ver em outro que tu não tem dois. Tem amplificador de erro 1 e amplificador de erro 2, tá? Esses amplificadores de erro, eles são dedicados para te implementar as coisas que a gente chama malha de controle, tá? Não é o objetivo da aula de hoje, eu vou falar sobre isso na próxima, mas o que que acontece? O teu conversor, não necessariamente ele vai estar sempre funcionando com a carga certa. Então pode ser que esteja variando a carga, ou que ele esteja sem carga, né? Por exemplo, tu pega um carregador de telefone, quando o telefone não está ligado no carregador, tu está sem carga. Então, ou quando tu tá, sei lá, controlando uma tensão CC para acionar uma fita LED. Esquenta, as fitas LED mudam de carga, ela vai puxar uma corrente diferente, tu não quer que puxe uma corrente diferente. Então tu tem que controlar o valor da razão cíclica em função das variações da carga. E como que tu faz esse controle? Através de uma malha de controle, que implementa um controlador, por exemplo, um controlador proporcional integral, proporcional derivativo, sei lá, enfim, aqueles controles, aquelas leis de controle que tu estuda lá em controle, tá? E como que tu implementa essas leis de controle? Como que tu transforma aquela equação de um PI num circuito que faça com o sinal elétrico como o PI deveria fazer? É através de amplificadores operacionais. Então, dentro desse CIs, tu sempre vai ter os carinhas chamados amplificadores de erro, tá? Esses amplificadores de erro, eles são, ou um amplificador de erro, ou mais de um, eles são dedicados para implementar lei de controle, tá? Dedicado para te fechar a malha de fontes chaveadas. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, tá? Então, só estou chamando atenção para as partes aqui. Então, a gente tem o PWM, o comparador, a entrada do DUT, a entrada do oscilador, o oscilador tu define frequência, tu tem um estágio de saída, que a gente chama de driver de saída, tá? Que a função dele
é amplificar a tensão que tu fez no comparador e amplificar a corrente para que tu consiga fechar o MOSFET. E ainda tu tem a parte dos amplificadores de erro, que tu pode ter um ou mais, nesse caso tem dois, tá bom? Função dos amplificadores de erro, implementar leis de controle, tá? Ainda tem coisinha que eu não falei aqui, ó, que são os reguladores de tensão, tá? Internamente, dentro desse CI, tu ainda vai ter alguns reguladores de tensão, semelhante a esses que a gente usa para regular para 5 volts, para 13 volts, certo? Semelhante a esses que a gente compra discreto, só que dentro do mesmo chip. Por que que esse regulador de tensão existe, tá? Porque a tensão, por exemplo, que esse oscilador vai receber para setar a referência, ele é um oscilador, ele tem uma tensão de alimentação VCC. Não pode ser a tensão que tu coloca de fora, que essa tensão de fora vai variar. Ela pode sofrer variações, daí vai mudar todo o funcionamento interno do circuito? Não. Então tu vai pegar a tua tensão de alimentação desse CI, tá? Por exemplo, 15 volts, 20 volts, 30 volts, que tu vai alimentar esse CI para ele funcionar, e internamente ele vai converter esse CI em fontes de tensão bem reguladinhas. São reguladores lineares, tipo 7805, né? Tipo 78, sei lá, 7915, enfim. Ele vai gerar tensões internas muito estáveis. Embora a tua tensão fique variando de 28 a 30, por exemplo, por algum motivo ela fica variando de 28 a 30, internamente as tensões que alimentam todo o teu circuito, elas são bem fixas, bem estabelecidas, tá? Então tu sempre vai ter reguladores lineares. Por exemplo, para gerar esses 5 volts aqui que vai alimentar teu up-op, tá? Tensão que tu vai alimentar o oscilador, tá? Então tu sempre vai ter uns reguladores de tensão internamente desses seis, tá? Então essas são as principais partes que tu vai ter num circuito desse, tá? E como que tu entende cada uma delas? Então tu vai procurar o PWM, tu vai procurar o oscilador, enfim, tá? Mais ou menos? Não é tão difícil, né? A gente bate o olho, tem um monte de parte, mas eu acho que não é tão difícil, tá? Se tu for por partes olhando. Concorda? Discorda? Não acha? Acho que é difícil. Quem sabe eu devesse ter começado com esse aqui, ó, que é a família TL494, tá? Esse aqui também é um CI muito famoso para fonte chaveada, tá? Tu consegue controlar diferentes conversores com ele, e a estrutura do diagrama de blocos dele aqui tá bem mais simplificada do que a do circuito anterior, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, vamos ver, ó. Internamente, o CI 494 ou 494, ele tem essa estrutura aqui para vocês, tá? E aqui no lado só tem uma aplicação dele, tá? Num circuito já. Então, olha aqui, ó. Lembrando, o que tu vai ter sempre num circuito para acionar a fonte chaveada? A função dele é sintetizar um sinal PWM. Show. Então, o que tem que ter dentro dele? Tem que ter um comparador PWM, um modulador PWM. E aqui tá esse CI para nós, ó. Aqui tá o nosso modulador, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Peguei errado. Aqui, ó. Aqui tá ele, ó. Aqui tá o nosso comparadorzinho. Tá? Então ali tá ele. Ele que vai sintetizar o sinal PWM. E ele vai sintetizar esse sinal PWM em função do quê? Em função da tensão que tu quer, né? Que é a razão cíclica. Nesse caso aqui ele tá entrando no pino 4 ali, tá vendo? Ó? Ali que vai entrar o valor da razão cíclica. Então aqui vai entrar o valor de Dutch. O que vai entrar aqui? Vai entrar uma tensão. Um valor de tensão, seja um valor de tensão sintetizado por um divisor de tensão ou um valor de tensão que vem de outro circuito, mas aqui vai entrar a tua razão cíclica, tá bom? Aqui entra o valor, é um valorzinho de tensão que tu vai pôr aqui, sei lá, uma tensão variante de 0 a 3 volts, por exemplo, né? Daí se tu quisesse razão cíclica 50%, tu ia entrar com 1,5, tá? Não sei, eu chutei esse valor, tá? Eu tô só supondo. E ele vai comparar esse valor de razão cíclica com a tua triangular, e a triangular está sendo gerada aqui, ó, por um oscilador, tá? Lembrando que esse oscilador, ele gera a forma de onda triangular com a qual tu vai comparar o valor de razão cíclica.
tá? Ele vai gerar aqui uma triangular que tu vai comparar com essa razão cíclica ali que a gente escreveu. E quem que define o valor dessa razão cíclica? Olha aqui, ó, de novo, nesse cara aqui, de novo, tu tem acesso a 2 pinos, e por coincidência ou não, é o 5 e o 6 também, tá? Que definem a frequência desse oscilador, tá? Então, a frequência que tu quer no teu projeto vão ser definidos aqui por um resistor e um capacitor, tá? Um resistor e um capacitor, e esse oscilador vai oscilar na frequência definida por esse RT e CT aqui, por exemplo. Não sei se eu botei trocado, provavelmente, né? Sabia que tinha posto trocado, é sempre o capacitor no 5 e o resistor aqui. Mas enfim, tá? Tu define ali e ele gera essa triangular e pum. Beleza, gerei o PWM aqui na saída, ó. Gerei esse nozinho PWM aqui. Só que, de novo, né, esse comparador aqui ele funciona em baixa tensão, geralmente 5 volts, parari, parará, tem baixa corrente na saída aqui, ele tem uma baixa corrente na saída, então isso não é o suficiente para fechar um MOSFET. O que que tu tem? Tem um estágio de saída antes de aplicar lá no gate. E aqui tá ele, ó, um estágio de saída, que ele foi chamado estágio control, tá? Mas isso aqui é aquele driverzinho, tá? Junto com os MOSFET aqui, ó, junto com esses transistor, melhor dizendo, ele é o nosso estágio de saída, onde a função desses carinhas é transformar aquele sinal ali que está de 0 a 5, por exemplo, aqui na saída de 1 de 0 a 15, ou a tensão que tu estiver alimentando, certo? Meus PWM estão ficando com amplitude diferente aqui, ó, mas vocês sabem que é tudo a mesma, tá? O trem de pulsos, ele muda só a largura de pulso, ele não muda a amplitude. Então, tenha sempre um estágiozinho, um driver de saída, beleza? E daí, olha aqui, ó, tu ainda tem o quê? Aquilo que eu mostrei por último ali no anterior para vocês, ó. Um bloquinho que vai ter reguladores de tensão, que vão gerar as tensões internas desse CI bem reguladinhas, bem lisinhas, bem bonitinhas, independente da tua tensão de alimentação. E ainda tu tem outros 2 amplificadores aqui, ó. E olha que eles estão ligados lá no pino 3, ó. Esses 2 amp-ops aqui que tu tem são para implementar as leis de controle, são para implementar teus controladores, tá? E esses controladores, eles vão definir o valor da razão cíclica para ajustar a tensão de saída de acordo com variações paramétricas, tá bom? Então, olha que o TL494, ele tem uma estrutura bem semelhante ao anterior, tá? Tem as mesmas partes, digamos assim. Claro, uns têm mais funcionalidade, outros têm menos funcionalidade, mas eles têm basicamente as mesmas partes, que é sintetizar o PWM, né? Dá uma olhadinha nessa aplicação aqui, ó, do SCI, tá? Assim, ó, pessoal, isso aqui, essas imagens eu tirei dos datasheets, tá? Só para saber onde que vocês podem encontrar esse material, por exemplo. Te liga essa aplicação aqui, ó. Que conversor é esse? Vocês saberiam me dizer? Ninguém sabe nada. Que conversor é esse aí? Um ponto para quem disser qual conversor é esse aí. Que? Não, mas é esse do lado aí, ó. Isso aqui é um conversor, ó. Isso aqui é um conversor que está sendo acionado por esse CI aqui. Esse CI está acionando esse conversor. Que conversor que é esse aí? Olha aqui, ó. Aqui está a tua tensão de entrada, ó. Essa aqui é a tua veinha, ó. Essa aqui é a tua veinha entre esse e esse terminal, certo? Tá aqui, ó, a veinha. Beleza? E aqui tá teu VO. Isso, um conversor buck, né? Olha aqui, ó, aqui tá o VIN, né? Não tá representada a fonte de entrada, mas tá escrito VIN aqui, ó. E aqui tá a tua tensão de saída, entre esses 2 terminais, ó, entre esse e esse. E aqui tá a tensão de entrada, daqui para cá. Certo? Daí o que que a gente tem, ó? Tensão de entrada
chega na tua chave, que aqui nesse caso foi um transistor, não é um MOSFET, é um transistor. E daí o que que a gente tem aqui, ó? Indutor, saída. E aqui na saída a gente tem um capacitor. Opa, errei. Esse aqui, ó. A gente tem um capacitorzinho aqui, ó. E o diodo. Ó. Tá aqui o nosso buck. Tá aqui o conversor buck. Beleza? Esse é o nosso conversor buck. E daí aquilo que eu tava falando para vocês antes, ó. O CI tá ali no meio. Aqui tá o CI. E o que que a gente tem que fornecer para ele? Primeiro, observe que a gente está alimentando com a própria tensão de alimentação do teu conversor. Aqui é o VCC dele, ó. Tu está alimentando o CI com a própria alimentação do conversor. Quando a tensão de entrada é baixa, isso é possível, tá? Tu pode fazer isso. Beleza. O que mais tu tem aqui, ó? Observa que os pinos aqui que ele está usando é o pino 8 e o pino 9, ó. São os pinos de saída. Então aqui, ó. Pino 8, levando o sinal PWM lá para a chave, ó. Lá pro, aqui no caso é a base, né? Mas lá no nosso MOSFET seria o gate. Beleza? Que mais? Olha aqui, ó, o pino 5 e 6 estão aqui, ó. CT e RT. Tá? Tem os dois, o capacitor e o resistorzinho aqui, definindo lá dentro pro oscilador qual que é a frequência. Ali tá eles. Show? Tranquilinho? Enxergaram isso? Mais ou menos. Vou mostrar mais um para vocês, então. Um dos mais famosos, né, que é o 3525. Na real, ele é da família 3524. Ele é uma evolução do 3524, que a gente vai falar depois. Mas esse aqui é o 3525, ó. Outro CI utilizado para fazer a mesma coisa. O que que a gente tem nele? De novo, as mesmas partes, ó. Vou pegar aqui, ó. Marca texto. Marcar lá, ó. Olha aqui, ó. Controlador, comparador PWM. Tá ali. Quem que ele tá comparando? Olha as entradas que ele tá comparando aqui, ó. Vou pegar só essa caneta. Canetinha. Aqui, ó. Quem que esse cara tá comparando, ó? Se eu achar minha caneta, vai ser da hora. Quem que são as entradas desse comparador, ó? Olha a entrada de baixo aqui, ó. Tá ligada aonde? Tá ligada aqui no oscilador, ó. Então aqui tá vindo a triangular. Aqui tá vindo a triangular. Quem é que define a frequência dessa triangular? Ó, o capacitor e o resistor. Eles que definem a frequência. E olha que esse cara aqui, ele tem mais duas funcionalidades, ó. Ele tem um pino chamado sync e tem outro pino chamado discharge, tá? O que que significa isso? Que aqui nesse CI tu ainda pode forçar uma sincronia de PWMs, ou melhor dizendo, melhor falando, tu consegue dizer quando que esse oscilador vai começar, né? Então tu pode fazer CIs trabalharem juntos através de um sinal dado ao mesmo tempo nos dois CIs. Então ele tem um pino de sincronia, ele tem um pino de descarga que tu pode forçar com aquele capacitor aqui, ó, forçar que esse capacitor descarregue, tá? Então tu consegue implementar algumas coisas diferentes aqui através desses pinos a mais que tu tem acesso, tá? Tu tem esse pino 4 aqui que tu tem acesso a essa forma de onda triangular, caso tu queira medir ela, se tá tudo certo ou não, beleza? E o que mais tu tá comparando com esse oscilador? Tu tá comparando aqui, ó, lá em cima, ó, vindo lá pelo pino 9, ó. Vou botar aqui, ó. Aqui pelo pino 9, ó. Aqui tá vindo o valor da razão cíclica. Aqui no pino 9 que entra a tua razão cíclica, que é o DUT. Aí tu compara com a triangular que vem lá do oscilador, tá? Observe que esse cara ainda tem mais um pino aqui ligado nesse comparador, ó, que é outra funcionalidade que ele tem, que é aqui ligado no pino 8, certo? O que que isso aqui faz? Isso aqui é o seguinte, quando tu liga o conversor de uma vez, ele não vai começar com razão cíclica full, né? Digamos, é 40%, ele vai começar com a razão cíclica 40%. Tu coloca um capacitor aqui, ó, soft start. Dependendo, claro, esses valores, né? Dependendo do valor desse capacitor,
A razão cíclica vai ir aumentando até o valor nominal. Então ela começa em 0 e vai aumentando devagarinho. Então faz com que o teu conversor ligue devagarinho, tá? E quanto tempo ele vai demorar para ligar, né? Quanto tempo ele vai demorar para a razão cíclica chegar no valor nominal, é definido por esse capacitor e tu vê lá a relação entre o capacitor e o tempo pelo datasheet, tá bom? Então a ideia continua a mesma, né? Daí a saída desse PWM vai para todo um estágio de driver de saída aqui, ó. Aqui na direita tu tem todo esse driver de saída. E de novo, olha aqui em cima, ó. Ele tem as referências, as tensões internas de funcionamento, também tem o estágio de reguladores de tensão, tá? Outra coisa, olha aqui, entre o pino 1 e 2, ó, amplificador de erro, tá? Aqui também tem um amplificador que está indo lá no comparador direto para gerar a malha de controle para o teu conversor, tá bom? Aqui tem um exemplo do que é um circuito. Aqui ele não está dentro do conversor ainda, tá? Ele ainda não está dentro do conversor. É só a malha de polarização desse cara. Então ele está alimentando aqui com uma tensão que pode ir até 35 volts. Isso é dado pelo datasheet. Tu tem aqui, ó, esse divisor aqui, ó, dado pelo R3, R2 e esse potenciômetro. Isso aqui na real é um divisor de tensão, ó. Ele está puxando lá do pino 16, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Mas isso aqui é uma tensão de referência, é um dos reguladores internos do teu CI, tá? Ele tem um erro percentual, se eu não me engano, é de 1%, tá? Então ele vai, não importa, qualquer tensão que tu coloque aqui de 15 para frente, né, de 15 até 35, qualquer tensão que tu coloque, ele vai gerar uma tensão de 15 reguladinha, bonitinha aqui, tá? É um daqueles reguladores internos que ele jogou no pino 16 para te ter acesso. E daí ele pega essa tensão do pino 16 aqui, ó, certo? E joga nesse divisor de tensão aqui, ó, que é basicamente dois resistores, né? R3 e R2 e um potenciômetro no meio. Então aqui ele está fazendo um divisor de tensão. Tem, por exemplo, um velhinho aqui, ó, certo? Com relação à tua referência, tu tem um velhinha. E esse velhinho aqui tá indo lá no pino 2, ó. Tá indo lá no pino 2. Aí o que ele tá fazendo com essa tensão do pino 2? Deixa eu voltar aqui, ó. Essa tensão do pino 2 está entrando aqui, ó. E daí ele está fazendo o quê? Está usando esse amplificador aqui como buffer e jogando a tensão lá no comparador. Então essa tensão que está aqui, ó, esse velhinho aqui, é o DUT. É a razão cíclica. É o quanto que tu quer lá na saída de razão cíclica. E olha aqui, ó, no pino 5 e 6, tu tem o capacitor CT e ainda ele colocou uma rede aqui, ó, com um potenciômetro para entrar lá no pino 6 para definir a frequência. Então, esses dois caras aqui é o RT e o CT e eles definem a frequência do oscilador. E ele botou um potenciômetro aqui para variar a frequência, tá? Basicamente isso. E semelhante ao primeiro que a gente viu, esse cara aqui, o 3525, ele gera dois sinais PWM. E esses sinais são complementares, como está mostrando aqui para vocês, ó. Certo? Ele tem dois sinais PWM, que eles são complementares. De novo, por que tu quer isso? Por causa que tu queira acionar duas chaves complementares. Quem não conhece o ref bridge, ele é basicamente isso aqui, ó. Ele é um inversor, né? Ele pega uma tensão contínua, por exemplo, um VCC lá, 100 volts, 200 volts, e ele é duas chavezinhas assim, ó. Tá? São duas chavezinhas, e daí tu vai ter um filtro desse aí, dependendo da topologia aqui, para te gerar um sinal CA. Então tu tem que fechar essas chaves aqui de forma complementar. Quando a de cima está fechada, a de baixo está aberta. Quando a de baixo está fechada, a de cima está aberta. Então tu tem que mandar, ó, sinal positivo numa e zero na outra. Zero numa e alta na outra. Tá? Para tentar ficar melhor, eu tenho um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Para tentar fixar melhor isso. Tá. Ele fala antes aqui no início, que eu já pulei para metade, tá? Ele mostra o datasheet, ele mostra essa conversa que eu tive com vocês, das principais partes, o comparador, parari, parará.
tá? E aqui ele testando já, tá? Eu não sei se, eu acho que vai sair o áudio para vocês. Vai, deixa eu ver. Divisores de tensão aqui no canal também. Então, E é com claro, áudio? um capacitor de desacoplamento entre os terminais de alimentação 100 nano por 63 volts. A primeira coisa que eu quero mostrar Tem para áudio você aí? é a tensão de referência, com 1% de precisão que o fabricante nos garante. Então vamos medir aqui, Beleza. colocar o multímetro para fazer essa medida. Vou habilitar aqui a saída da fonte, já estamos alimentando nesse instante o circuito, gerando... Só um detalhe, ó. Ele tá com o 3525 aqui, se eu não me engano, certo? E daí o que que ele tá fazendo, ó? Esses dois bornes aqui, ó, são a tensão de alimentação do CI, tá? São aqueles de 8 até 38 ali que eu mostrei antes para vocês. Agora, o que ele vai medir aqui é aquela tensão do pino 16 que eu falei para vocês, que é uma tensão de referência interna que ele gera. E ele fornece isso no pino 16 para ti, tá? O sinal PWM, que o osciloscópio já está aqui pronto para mostrar para você logo mais. Eu vou colocar aqui GND e no pino 14, vamos colocar aqui mesmo, 5,003. Esse que ele tá é o 3525, se eu não me engano, que é um pouco diferente daqui. Ou é o, eu não lembro qual que é, tá? Desculpa. Mas é um pouco diferente. Ele tem o pino de a tensão externa de 5 volts. O que eu mostrei antes para vocês é de 15 volts, tá? Volts, então realmente uma precisão como o fabricante prevê. 1% de precisão está dentro da especificação. Vamos agora analisar a forma de onda e verificar como variamos o Duty Cycle deste cara aqui. Aqui está o nosso circuito, osciloscópio na saída 1, canal 1. Estamos monitorando esta forma de onda e temos aqui a nossa fonte secundária, a fonte primária. Você está vendo a fonte de alimentação, vou habilitar a saída dela agora. Temos 15 volts na fonte 1 e 2,34 volts aqui no canal 2, que é a nossa fonte secundária para entrar no feedback. E veja aqui o nosso sinal PWM já devidamente ajustado. Essa fonte secundária que ele está dizendo é basicamente aquele divisor de tensão que eu mostrei para vocês, tá? Em vez de usar o divisor de tensão com um potenciômetro, ele usou uma fonte externa para gerar essa tensão. Essa tensão aqui ele está colocando no comparador lá, que ele chamou, que é o pino de feedback, que é o pino que define a razão cíclica, né? Então esse aqui, por exemplo, é a razão cíclica do teu conversor, 2,3 volts, tá? Mas esse 2,3 ele está comparando, por exemplo, eu não sei quanto que é a tensão interna desse CI, mas ele deve estar comparando com 3 volts, tá? Então o valor de pico da triangular é 3, então seria o teu 100% de razão cíclica, ou 2,5 provavelmente, 2,5. Tá? Esse é o valor de pico da triangular, que é o 100% de razão cíclica. Então, olha que ele está com 2,3, tá? 2,3, 2,5 seria 100%. Então, ele está com quase 100% lá na forma de onda dele. Aqui estamos considerando um Duty Cycle baixo. Por quê? Porque vamos aplicar esta saída, teoricamente, no gate de um MOSFET canal N, por exemplo. E aí temos a inversão natural, pois ligamos ele, se ele está para o GND do sistema, na saída final, lá no dreno, teremos o sinal inverso deste que você está observando aqui. Isso que ele falou agora, ele viajou um pouco, tá? Porque ele está pensando num estágio de pré-amplificação antes, tá? Mas a razão cíclica desse troço aqui é uma razão cíclica alta, né? Quase 100%. Beleza? 5,6 kHz a frequência, devido à nossa malha RC. E vamos variar aqui a tensão da fonte. E aí você varia na ordem de milivolts e consegue atuar facilmente no Duty Cycle do seu sinal PWM. Veja que à medida que vou baixando a tensão aqui no canal 2, eu estou aqui aumentando o Duty Cycle. Você tem que imaginar sempre o sinal inverso. Então conseguimos variar. Então ele baixou ali de 2 ponto alguma coisa, né, para 1 ponto alguma coisa, e olha que tá diminuindo o teu DUT aqui, estão vendo? Ó, que é aquela comparação interna lá que ele tá fazendo com o comparador, beleza?
Então imagina, o teu triângulo lá tem um pico em torno de 2,5, e agora ele está comparando com um valor de tensão em torno de 1,2 ali que ele mostra, tá? Se você observar lá no datasheet, ele prevê um valor de 0,7 volts aqui no feedback, 0,7 volts. Basicamente isso que eu quero mostrar. Temos aqui em 0 volts. E daí depois ele vai mostrar a questão que tu pode desligar o circuito a partir de outro pino, enfim, tá? Que são os pinos de proteção, aqueles que eu falei ali para vocês, tá? Claro, idealmente a gente teria montado esse circuitinho e teria visto isso, tá? Mas eu vou deixar o link aqui para vocês, e daí vocês dão uma olhadinha nesse cara aí depois. Compartilhar. Tá? Entenderam mais ou menos o que ele fez ali? Tá? Ele montou o circuitinho de teste e mediu o PWM na saída, tá? E daí variou a tensão que eu tinha mostrado para vocês, ó, variou a tensão aqui, ó, no pino 2, que ele entrou com uma fonte, tá? Então, se ele mudou a tensão lá, ele mudou a tensão aqui nesse comparador, e ele está comparando com essa triangular aqui, tá bom? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, provavelmente esse oscilador aqui, no dele, ele está gerando a triangular, beleza? Só que esse valor de pico aqui provavelmente é 2,5, ó. Então, esses 2,5 aqui é o teu 100% de razão cíclica, tá? Provavelmente é isso. Tá certo? Beleza. E aí, esse 3525, que é o que eu mostrei antes, ele é basicamente uma evolução desse 3524, tá? E esse aqui também, ele tem a estrutura bem semelhante ao que a gente estava analisando antes, tá? Então, olha aqui, ó, de novo, a mesma coisa. Deixa eu pegar o apontador aqui agora nesse. O que a gente tem? Ele é um regulador, ó, de largura de pulso, tá? Um modulador de largura de pulso, beleza? Então, ele é para acionar a fonte chaveada. Então, olha aqui, ó, aqui no meio, ó, a gente já tem o comparador, ó, beleza? E esse aqui já está até dizendo, ó, é alimentado com 5 volts. Então, aqui a gente tem o comparador e quem que ele está comparando? Olha que o pino de cima desse comparador, ó, ele está ligado por aqui, lá no teu oscilador. Olha aqui o oscilador, ó. De novo, tem o oscilador, tem o comparador. O que esse oscilador está fazendo? Sintetizando uma triangular, tá? No exemplo lá que o cara montou, provavelmente era de 0 a 2,5. Esse aqui, se eu não me engano, é de 0,2 a 3,5, tá? E daí tu configura a frequência desse oscilador, né, que é a frequência da triangular que ele vai gerar lá no teu comparador, pelo RT e CT, que são os pinos externos, show de bola, no comparador. E o outro pino do comparador é o teu valor de razão cíclica. E olha que a gente tem acesso a esse valor aqui pelo pino 9, ó. O que mais que está ligado nesse pino? Então aqui tu entraria com a tensão, que é a tua razão cíclica. Mas o que mais tem acesso? Ó, se tu vier aqui, ó, aqui para baixo, o que a gente tem acesso nessa razão cíclica? Para a esquerda, a gente tem esse amplificador aqui, que a gente tem acesso às entradas e também à saída, né? Aqui pelo pino 9, a gente tem acesso à saída dele, que é o amplificador de erro. De novo, é esse cara aqui que vai implementar as leis de controle, tá? E aqui para a direita, o que mais que a gente tem? Ó? Tem um cara chamado limitador de corrente, tá? O que é isso aqui? Isso aqui também é uma coisa de controle. O que acontece? Tu coloca aqui na entrada uma comparação onde está entrando um valor de tensão medido pelo sensor de corrente. Isso aqui é um cara que está medindo a corrente de saída do teu conversor, né? Imagina se tu der um curto de corrente, um curto na saída do teu conversor. A corrente vai lá para cima, vai queimar tudo. Então, o que tu faz? Tu coloca um monitor de corrente aqui, um cara que está medindo a corrente lá na saída, e tu compara, ele é um comparador também, e tu compara com o valor de referência. Se o valor que tu mediu está maior que o de referência, esse cara aqui, a saída desse up-op, ele vai para baixo, ele vai para zero. Se ele vai para zero, a tensão aqui na saída vai para zero, logo a tensão nesse nó vai para zero, logo a tensão na entrada do comparador vai para zero. Se a tensão na entrada do comparador vai para zero, o teu PWM vai para zero. E se teu PWM vai para zero, o conversor desliga, tá? Então isso aqui é um amplificadorzinho que tu usa como comparador para proteção de corrente. Esse aqui tu usa para implementar a lei de controle, tá? E ainda tu tem a opção desse botão shutdown que já tinha antes lá nos outros, né, que a gente viu,
que é basicamente uma chavezinha que se tu aperta ele ou se tu liga ele por algum motivo, ele, joga o teu pino de comparação aqui, ó, valor de razão cíclica, ele joga essa razão cíclica para zero, tá? Então, isso que eu estava dizendo antes, que basicamente, né, o que tu tem? Tem o comparador, tem o oscilador e tem o amplificador de erro, tá? E daí tu começa a colocar funcionalidades ali. Ou coloca uma proteção de sobrecorrente, coloca um limitador que tu desliga, tu coloca aquele que eu tinha falado antes, que era para dar, me esqueci o nome dele, para começar em rampa, soft starter, tá? Tu pode colocar um soft starter ali também, que daí a razão cíclica ela aumenta de acordo com a tensão de um capacitor, né? Então tu começa a agregar funcionalidades, tá bom? Outra coisa aqui, ó, por exemplo, ó, o regulador, ó, referências internas, ó, ele tem um regulador interno, que tu vai entrar com uma tensão de mínimo 8 e máximo 40 volts, por exemplo, e ele vai gerar internamente uma referência de 5 volts, tá, ou 15 volts, tá? E esse caso aqui, tu tem acesso a essa tensão regulada também. Então, essa tensão regulada que ele usa para alimentar todo o circuito interno, tu tem acesso no pino 16 aqui também, ó. Tá? Tranquilo? O que vocês têm que saber até aqui? Principais partes, funcionalidades de um circuito integrado para fontes chaveadas, tá bom? Sempre vai ter o comparador, os amplificadores de erro, as proteções, o oscilador, tá? Sempre vai ter essas coisas. E um driver, né, um estágio de saída. Aqui o estágio de saída é esses dois transistores aqui, tá? Tem esse estágio de saída aqui. E, de novo, né, o 3524 ele também gera dois PWMs complementares, por isso que ele tem duas saídas aqui. Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos? Passei adiante? Bom, vamos lá então. Vamos pensar o seguinte agora, ó. Vamos pensar no 3524 que está aqui, ó. O que eu faria se eu quisesse acionar esse conversor aqui com o 3524, né? O que eu preciso para acionar esse conversor a partir do 3524? Aqui eu botei 25, ó, errei. Tá? Eu botei aqui do lado o esquemático do 24. Desculpa. Deixa eu arrumar aqui, ó. 3524. Tá. O que eu teria que fazer, tá? Então vamos lá. Esse conversor aqui é um conversor boost, tá? Digamos que eu queira acionar ele. Eu já projetei ele, né? Então eu já sei qual é a frequência, eu já sei qual é o DUT que eu quero, eu já sei o valor do L, eu já sei quais os semicondutores que eu vou usar, eu já sei qual é o capacitor, eu já projetei fisicamente o indutor. Então eu já tenho tudo para esse conversor funcionar. Só falta o cara que vai gerar o PWM, tá? Vamos usar um 3524. Vamos lá, então. Qual é a primeira coisa que tu tem que fazer nesse circuito? Tem que alimentar ele, tá? Tem que gerar, de alguma forma, a tensão de alimentação para esse circuito. Então, tu vai ter que colocar lá uma alimentação. Nesse caso aqui, pode ser 15 volts, tá? Eles funcionam com tensão, acho que de 8 para cima, tá? Até uns 40, 50 volts. Mas 15 volts, porque eu quero que na saída dele tenha 15 volts, tá? Então, eu vou usar os 15 volts aqui. Show? Depois disso, eu tenho que definir para ele qual é a frequência e qual é a frequência que o meu oscilador vai funcionar. Então, eu tenho que ir lá no oscilador, lembra lá aqui na esquerda do oscilador? Deixa eu pegar os laserzinhos aqui. Eu tenho que definir aqui no oscilador qual que é a frequência. Eu defino ele através do pino 5 e pino 6 e pino 7 nesse cara aqui, tá? E como é que eu defino isso? Tá? Colocando o capacitor e o resistor. Como é que eu sei o valor desse capacitor e o valor desse resistor? Bom, daí como eu estava falando, cada circuito integrado tem um jeito de calcular, porque ele tem tensões internas diferentes, tá? Mas esse aqui em específico, a gente consulta no datasheet, ele tem uma equaçãozinha para a gente aproximar esse valor, onde a gente vai dizer, eu vou usar um resistor de 10K, tá? E daí tu calcula o capacitor para dar a frequência que tu quer. Eu quero comutar em 100 kHz. Então, F é 100 kHz. Resistor tu deixa em aberto e diz, eu vou usar um capacitor de 10 nano.
tá? 10 nano, e daí calcula o RT. Ou a gente consulta, geralmente eles têm esses ábacos aqui também, que eles mostram isso para nós, ó. Então a gente tem aqui no eixo Y a frequência que tu quer trabalhar, e aqui embaixo ele vai te dar o resistor que tu quer trabalhar para cada, que tu precisa usar, melhor dizendo, para cada capacitor que tu pode usar. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, eu quero trabalhar em 100 kHz, tá? Então aqui, 100 kHz. Então eu olho na linha dos 100 kHz. Vou usar um capacitor de quanto? Ó, eu posso usar um capacitor de 3 nano, que é essa linha aqui. Ou, se eu continuar na linha de 100K, eu posso usar um capacitor de 1 nanofarad, tá? Digamos que eu quero usar esse capacitor de 1 nano aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar, eu quero 100 kHz. Então, eu vou usar um capacitor de 1 nano. Qual o resistor que eu tenho que colocar? Eu olho aqui, ó. 10 kHz, tá? Ou não vou usar capacitor de 1 nano. Bom, então eu olho aqui, eu vou usar o capacitor de 3 nano. Então eu pego esse de trás aqui, ó. Então eu quero 100K nessa linha, 3 nano, vou ter que usar um capacitor de 4 kΩ, tá? Aqui não tenho 4, mas aqui é 5, então aqui é 4, né? Esse aqui é 2, então 3, 4. Tá bom? Então com consulta no Abaco é fácil de definir, tá? Vai lá, define a frequência vem do teu projeto e xablau, coloca o resistor e o capacitor aqui. Show? Defini, polarizei, coloquei o resistor e o capacitor lá no meu circuito. Beleza. Depois disso, eu tenho que fazer o quê? Tenho que definir a razão cíclica. Como é que eu defino a razão cíclica? É através de uma tensão lá no meu comparador, certo? Então, aqui no meu comparador, ó, eu já defini a triangular, através do meu RT e do meu CT. Eu já defini aqui a rampa, ó, certo? Agora eu tenho que definir o valor nesse pino aqui, ó, que é o valor da razão cíclica. O valor desse pino aqui é a tensão aqui no pino 9, ó. Certo? É a tensão aqui no pino 9. E como que a gente faz isso geralmente nesse conversor? A gente utiliza esse amplificador de erro para fazer isso. Olha o que eu fiz aqui nesse circuito, ó. O que a gente faz geralmente, ó? A gente faz um curto-circuito entre o 9 e o 1. O que esse curto-circuito entre o 9 e o 1 faz? É esse curto-circuito aqui, ó. Entre o 9 e o 1. Se eu fizer um curto-circuito entre o 9 e o 1, eu transformei esse amplificador de erro no quê? Olha aqui, ó, do 1, botei um curto lá no 9, que tá ligado aqui, ó. O que virou esse amplificador de erro agora? Lembram? Lembram disso? Que configuração de amplificador é isso aqui? Alguém lembra? Ninguém lembra? Seria o buffer, não me lembro bem. Perfeito, é um buffer, ó. Tu tem uma realimentação negativa aqui, ó, através de um curto para a tua saída. Aqui está a saída do op-op, certo? Então isso aqui é um buffer. Um buffer de quem? Da tensão que tu colocar aqui no pino 2, ó. Então aqui vai entrar a tua razão cíclica e esse cara aqui é um buffer, tá? Esse cara aqui virou um buffer. Então a tensão que tu botar no pino 2, ele vai jogar lá no comparador. E daí é isso que esse circuito faz, ó. Curto do 1 para o 9 e a tensão do pino 2, olha aqui, ó, tá vindo desse divisor de tensão, ó, onde o resistor de cima é um potenciômetro, ou seja, tu consegue variar a tensão nesse nó aqui, ó. Tu consegue variar a tensão naquele nó, digamos que seja um velinha, ou na melhor, já é teu DUT, né? A tensão naquele pino ali já é teu DUT, tá? E olha que para fazer esse divisor, ele pegou aqui, ó, a tensão do pino 16, que é uma tensão referente já, ó. Aqui é um valor de tensão, ó, que tá aqui, ó, pino 16, ó, que é 5 volts. Então, que está vindo do regulador interno. Então, aqui tu tem 5 volts bem lisinho, reguladinho. Mesmo que essa tensão aqui tenha uma variação, sei lá, que vá subir até 18 volts, a tensão aqui nesse pino 2, ó, não vai mudar, porque o regulador interno está garantindo 5. Então, a tensão aqui, que é teu DUT, vai ser sempre aquela definida pelo potenciômetro, que está entrando no pino 2, ou seja, está entrando no buffer e está indo lá para o comparador. Tá certo? Então aqui eu defini a razão cíclica, através dessa rede de resistores aqui, defini a razão cíclica do meu conversor. Estão conseguindo acompanhar isso, gurizada?
Então, eu tenho que definir a frequência eu defini através desses dois, tenho que definir meu DUT, definir através dessa tensão no pino 2, tá? Por quê? Porque eu usei esse amplificador de erro como buffer, tá bom? E o que mais que eu tenho que fazer agora? Bom, agora eu tenho que jogar esse sinal PWM lá no meu MOSFET, certo? Lembra que eu falei para vocês que esse circuito em específico ele tem duas saídas, ele tem dois sinais PWM, para nós aqui é no pino 11 e no pino 14, tá? O que a gente tem que fazer? Tem que jogar essas tensões lá para o teu gate, aqui ó, do gate para o source. Então o que tu tem que garantir? Que a tensão desse pino aqui esteja lá no gate e que o teu source esteja na referência desse cara, ou seja, nessa mesma referência aqui, tá? Daí é só eu aplicar lá. Poderia vir aqui direto aplicar lá, ó, e só botar na minha referência. Poderia fazer isso, tá? Só que não se faz assim. Geralmente no meio do caminho aqui existe um outro circuito que a gente chama de driver, gate driver, tá? Que ele é basicamente um amplificadorzinho, tá? Que é só para desacoplar o teu circuito de comando, que é isso aqui, do circuito de chaveamento, tá? Isso aqui é um CI que tu, como se fosse um optoacoplador, enfim, tá bom? É um amplificadorzinho aqui direto. Tá certo? Então isso aqui é o básico do básico para te montar um conversor com um circuito de acionamento específico para ele. Tá certo? Entendido mais ou menos? É bem, tipo, não é complexo, tá? É uma rede pro F, uma rede pro DUT e um gate de saída, tá? É basicamente isso. Só que eu quero que vocês entendam por que é cada um desses, tá? Então, tu tem que definir a rede de F, que ele vai definir a rede do FS, que define o quê? Frequência do oscilador. Tá, mas esse oscilador tá fazendo o quê? Tá fazendo uma triangular que entra no comparador PWM. E eu vou comparar essa triangular com o valor de DUT. Como é que eu entro com o valor de DUT lá? Nesse caso aqui, um bufferzinho que entra para lá. Tá? Mais ou menos? Sim? Não? Dormiram? Estão fazendo trabalho das outras disciplinas? Ninguém fala nada. Tá bom. Vamos adiante, então. Vamos adiante. Tá, isso aqui é usando o 3525 ou o 3524, que são muito similares, tá? O que mais que a gente tem? Eu falei aqui, por exemplo, ó, que essa alimentação aqui é uma alimentação de 15 a 18 volts, enfim. Mas tá no intervalo do café. Não, vamos tocar direto, que não é tão grande a aula hoje, sem intervalo, tá? Aqui, vamos tocar. Essa tensão aqui de alimentação, tu sempre vai ter que alimentar esse circuito, ele é um circuito ativo, né? Tu tem que sempre colocar uma tensão para alimentar esse circuito. Mas tu não vai ter uma fonte externa só para alimentar teu CI, né? Tu vai ter que gerar essa tensão de alguma forma para te alimentar esse teu circuito, tá? Daí eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês de um circuito prático, que é um conversor acionado com outro CI aqui, que é o RT7738, tá? Primeiro, que conversor é esse? Flyback, perfeito. Flyback, exato, né? Tem um acoplamento, já é 90% que é um flyback, né? Vamos olhar esse circuito aqui, ó. Tá? Deixa eu só simplificar ele um pouco, porque ele tá com muito componente aqui, tá? Então ele tá alimentado a partir da rede, vou simplificar ele aqui, ó. A gente tá com ele aqui, ó. Flybackzinho, chuchu beleza, ó. Atenção nesse capacitor aqui, ó. Isso aqui é um capacitor grande, né? Lembra que isso aqui é retificação, então a tensão nesse capacitor é uma tensão CC, com uma pequena ondulação, aqui é o teu VI, né? O VI que a gente sempre usou nos projetos do nosso flyback. E aqui tensão de saída, capacitor, aqui LPLS, parari, parará, chavezinha do teu flyback, tá? Tranquilo, nada diferente do que a gente já vem analisando, tá? E daí o que eu tava falando para vocês é o seguinte, ó, imagina esse CI aqui, ó, ele tem por função, né, gerar o PWM que tá vindo aqui para a chave, tá?
Ele que vai fazer esse flyback funcionar. Mas para ele poder gerar esse PWM aqui, a gente tem que ligar ele de alguma forma. Ele tem que ligar antes do teu circuito. Basicamente, ele tem que ligar antes que o teu flyback comece a funcionar, porque ele vai gerar o sinal PWM para dentro do flyback, para aquela chave, melhor dizendo, certo? Um jeito usual, e daí o jeito que ele trouxe aqui, tá? Eu não concordo muito, mas vamos lá. Ele pega o quê? A partir da entrada, certo? Olha aqui, deixa eu pegar o laser. A partir da entrada, ó, através de um divisor de tensão, ele gera uma tensão menor. Então, por exemplo, imagina que isso aqui é 200 volts, por exemplo. Ele faz com um divisor de tensão, ele reduz esse 200 para 10, por exemplo, né? Digamos que daqui para cá tu tenha 200 aqui na entrada, reduz para 10 através do divisor de tensão, e ele põe um capacitorzinho aqui só para garantir que a tensão de entrada fique lisinha e joga no VDD. Alimentei ele, tá? Vocês enxergam que é através do divisor, imagina que tenha 200 na entrada, eu fiz uma divisão aqui de 200 para 10, botei 10 na alimentação do CI. No momento que eu alimentei o CI, ele começou a chavear o MOSFET, começou a gerar o PWM no DUT e na frequência especificadas. Começou a gerar o PWM, opa, o flyback começa a funcionar. Se o flyback começa a funcionar, começa a gerar tensão de saída, beleza, tá tudo funcionando, tá? Isso poderia ficar assim funcionando, tá? Só que o que acontece? No momento que esse CI aqui começa a funcionar, ele começa a drenar uma corrente daqui, certo? Ele começa a drenar uma corrente. E se ele está drenando uma corrente para que ele funcione, ele está drenando corrente nesses resistores aqui. E esses resistores aqui são resistores elevados, tá? São altas resistências, porque se tivesse uma resistência muito baixa, ia fluir muita corrente nele. E essa corrente que tu tá drenando aqui, 100 miliamperes, 20 miliamperes, 50 miliamperes, depende do CI, né? Mas na ordem dos miliamperes. E tu tá passando em resistores na ordem dos quiloohms. Tu começa a ter alguns watts de perda nesses resistores aqui, ó. E dependendo da potência do teu flyback, se é 15 watts, se é 16 watts, isso aí começa a se tornar muito significativo. Então, beleza, ele funcionou, ligou na hora, mas agora começou a ser meio ruim, porque em regime permanente, depois que o DUT está funcionando, depois que o flyback está funcionando, esse cara aqui está consumindo desnecessariamente, certo? Então, uma solução muito usual, e daí não é só em flybacks, tá? É em quase todos os conversores, é tu ter essa solução aqui, ó. Que eles fazem o quê? Coloca um outro enrolamento no mesmo núcleo, que faz o seguinte: quando a chave começa a fechar, porque tu alimentou pela entrada, quando a chave começa a fechar, tu gera uma tensão de saída, mas também tu gera uma tensão para o VDD. Então ele começa a drenar um pouquinho da energia lá do núcleo, ó, e tu não passa mais por esse divisor resistivo, porque daí a tensão vem daqui, ó, ele faz o teu capacitor carregar por aqui, ele não drena mais corrente de lá daquele resistor, agora ele drena só do acoplamento magnético, e daí o CI funciona alimentado pelo próprio conversor, tá? Então ele só drena aqui, ó, para fazer o flyback começar a funcionar. Depois que o flyback começou a funcionar, ele se retroalimenta pelo acoplamento magnético, tá? Isso aqui é meio evidente num flyback, mas isso aqui é para todos os conversores. O que eles fazem geralmente? Nos outros enrolamentos, seja um boost, seja um buck, seja o conversor que for, eles colocam um pequeno secundário ali, enrolado no mesmo indutor, para drenar um pouquinho da energia do núcleo para alimentar o próprio CI, certo? Então, geralmente, tu vai ter um circuito de realimentação aqui que serve para alimentar o CI quando o conversor estiver em regime permanente, tá bom? Só um detalhe, isso aqui é um terciário nesse caso aqui, né? Mas geralmente num fio muito fino, porque a energia desse cara aqui é muito baixa, comparando com a energia total do conversor, né? Digamos assim. Então, geralmente é só umas 20, 30 espiras ali, dependendo, claro, da relação de transformação, mas num fio bem fino em cima do enrolamento que tu tinha antes do teu flyback, tá? Ou seja um boost, ou seja um buck, enfim.
Entenderam isso aqui? Não é tão difícil, eu acho. Só uma coisa que eu falei no início, que eu acho que eu não concordaria com esse divisor de tensão aqui desse lado, eu colocaria ele desse lado aqui, ó. Tá? Eu colocaria ele aqui, ó, e não aqui. Por isso que eu acho que isso aqui estava errado de onde eu tirei. Mas eu colocaria aqui. Por que que vocês acham que eu colocaria aqui desse lado e não desse? O que que vocês acham? Não concordam comigo? Não dividem da minha opinião? Boa pergunta. O que que acontece? Por que que eu acho que tá errado ali, tá? Não quer dizer que eu acho que tá errado, tá? Pode ter alguma explicação. Mas aqui, ó, CA, certo? Aqui a tensão é CA. O que que significa ela ser CA? Significa que horas o positivo tá em cima e o negativo tá embaixo. E horas o positivo tá embaixo e o negativo tá em cima. Então, se aqui é CA, ele vai forçar uma tensão CA nesse capacitor aqui. A não ser que tu coloque um diodo aqui assim, tá? Por isso que eu acho que teria que ser desse lado, porque desse lado aqui, ó, desse lado aqui é CA. Desse lado aqui é CC. Tá bom? Por isso que eu acho que esse divisor, em vez de estar aqui, tinha que estar aqui, né? Isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, ó, tá? Que eu mostro pra vocês sempre, ele faz assim. Ah, meu capacitor quebrou aqui. Ele faz assim. Deixa eu ver se eu... Ah, vai ficar difícil de eu mostrar aqui pra vocês. Mas o CI tá aqui embaixo da placa, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver se vocês estão vendo. Cadê minha cara? Onde é que eu vejo minha cara? Aí, agora me vi, tá? Então aqui, ó. Ali tá o CI, ó. Ele é um SMD, ele tá embaixo da placa, tá? Não sei se essa resolução de bosta da minha câmera aqui. Tá? Tá aqui ele, essa baratinha ali. Ah, cadê? Aqui, ó, esse carinha aí, tá? Então ele tem uma rede de resistores na entrada para fazer o primeiro pump do CI e depois no próprio acoplamento ele tem um enrolamento a mais que é para realimentar ele, tá? Mas não é esse CI aqui, é o outro, é o 6562 que utiliza aqui. Mas enfim, tá? Entendido isso? Ele se alimenta pelo próprio conversor, essa que é a ideia. Bom, entendido até aqui? Belezinha? Nenhuma dúvida? Estão dominando as principais partes, como funciona e como que aplica um driver, um controlador para fontes chaveadas, 100%. Então agora eu tenho mais uma coisinha. Lembra que eu falei antes que existe a realimentação de circuitos? Isso aqui eu tinha apagado antes, ó, quando eu simplifiquei o circuito, que é essa rede aqui, ó, desse lado. Deixa eu pegar meu laser. Aí, ó. Isso aqui, ó, toda essa rede aqui, ó, de componentes, eles estão, ó, através desse opto aqui, ó, aqui tá o primário do opto e aqui tá o secundário do opto, ó. Um optoacoplador, é um transistor controlado por luz, tá? Então tá isolado. Observe que a referência aqui do primário, ó, é diferente da referência do secundário, porque eles estão isolados eletricamente. O que que esse circuito aqui tá fazendo, ó? Esse circuito aqui na saída, ó, basicamente o que ele tá fazendo é medindo a saída, ele tá pegando uma amostra da saída e tá jogando lá para a entrada, ó, através desse opto. E esse opto entra aqui nesse pino 2 que se chama comp. Esse comp é de compensador, tá? O que que é isso? Isso é malha de realimentação, tá? Isso aqui ele está fazendo o quê? Ele está medindo a saída e jogando para dentro. E calculando o DUT em função da saída. Se a saída tiver
fora da referência estiver diferente da referência, ele calcula um erro, e esse erro calcula o novo DUT, e o novo DUT ajusta o PWM, e o PWM muda a tensão de saída, tá? Basicamente é isso que esse resto desse circuito aqui está fazendo, tá? Ele está fazendo uma realimentação do teu flyback, tá? Então o circuito integrado, além de gerar o PWM na frequência definida e com o DUT definido, ele tem que fazer outra função, que é controlar a tua fonte chaveada, controlar o teu conversor. Como é que ele faz esse controle? Mede a saída, compara com uma referência, gera um erro, calcula o novo DUT, tá? Basicamente é isso. E tudo isso feito de forma analógica, tá? Não tem nenhum controlador aqui. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, tá bom? E isso aí, a gente implementa aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Qualquer um dos CIs que eu mostrei para vocês, essa realimentação acontece através de um amplificador de erro, onde aqui no 3524, ó, a gente tem esse amplificador de erro aqui, e observa que a saída dele, né, a saída desse amplificador de erro, que é onde tu vai implementar a lei de controle, vai no comparador. Aqui no TL494, tu tem 2 amplificadores de erro que tu consegue sintetizar uma lei de controle, tá? Lá no 7500, tu também tem os amplificadores de erro. Então essa é outra função dos circuitos integrados. Além de gerar o PWM em frequência definida, com DUT definido, é implementar uma lei de controle, tá? E essa lei de controle eu vou falar depois para vocês. Bom, o que existe desse aí? Existe uma infinidade de circuitos integrados, tá? Existem muitos para diferentes aplicações, tá? Se tu quer fazer controle de tensão e limitar corrente, se tu quer controlar corrente e limitar tensão, se tu quer controlar potência, se tu quer garantir fator de potência, se tu quer chavear em CCM, DCM, modo crítico, né? Depende tudo que tu quer, do jeito que tu quer trabalhar. Se tu quer trabalhar em baixa potência e tu quer que o MOSFET esteja internamente, ou tu quer que o MOSFET esteja externamente, se tu quer controlar half bridge, full bridge, existem CIs para diferentes aplicações, tá? Aqui eu trago um portfólio para vocês da maior parte desses CIs, os mais conhecidos, digamos assim, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aquele que eu falei para vocês, ó, ele é um controlador, né? Ele tem a parte de controle e tal, e ele controla a tensão, que é o TL494, tá aqui ele, ó, certo? Esse carinha aqui, ele é um controlador de tensão, ou seja, ele tem a capacidade de tu implementar uma malha de tensão, fechar a malha de tensão, então ele é um controlador do tipo PWM, tá? Mas existem outros tipos, né? Por exemplo, ó, eu quero fazer um cara que, por exemplo, esse aqui, ó, PFC. PFC significa Power Factor Correction, sei lá, correção do fator de potência, tá? Isso aqui são CIs que garantem elevado fator de potência na entrada. Eles têm um modo próprio de operação, né? É um pouquinho diferente dos circuitos em DUT em frequência fixa, né? São um pouquinho diferente. Tem CIs que são, por exemplo, esse aqui, ó, PWM e PFC ao mesmo tempo. Então, eles controlam tanto um estágio PFC, que garante a corrente de entrada em fase com a saída, com a tensão, e ainda garantem um funcionamento em PWM da tua tensão de barramento. Enfim, tem diferentes circuitos integrados aqui, tá? São alguns, tá? Pode ser que tu tenha outros ainda. Pode ser não, tu tem outros. Por que eu trago isso aqui para vocês? Primeiro, para vocês terem conhecimento da maior parte dos símbolos, dos códigos de circuitos para fontes chaveadas, mas também porque eu vou passar, se eu conseguir clicar, aí, passar mais um trabalhinho para vocês. E aí, esse vai ser o último trabalho, tá? E é o quarto, né? Vocês tiveram 3, tiveram
o primeiro que era... Qual que era o primeiro que eu me esqueci já? Qual que era o primeiro? O primeiro foi os comparativos, né? Vocês, cada um pegou um diferente e fez a avaliação da frequência, parari, parará. Daí vocês fizeram um que era sobre as formas de onda. Outro que era dos semicondutores. E agora é esse. É isso? Bom, tem que olhar na pasta de vocês lá, acho que foram esses. E daí esse aqui é o seguinte. Eu mostrei 4 circuitos integrados para vocês hoje, tá? Salientei as principais partes, funcionalidades deles, tá? Como que eles funcionam, o que que eles podem fazer e eles dentro de um circuito, tá? Eu mostrei isso. O que que eu quero que vocês façam? Mesma metodologia num CI à vontade de vocês, tá? Então, o que que eu quero que vocês façam? Procurem circuitos, pode ser desse portfólio, pode ser fora desse portfólio que eu mostrei para vocês. Escolhe um circuito para acionamento de fonte chaveada, escolhe um e descreve, né? Escolhe um dentro desses e descreve estrutura, funcionamento, principais tópicos de projeto, como por exemplo eu mostrei ali no 3524, como é que define o RC e o CT, tá? Principais tópicos de projeto. Se tu conseguir fazer simulação, melhor, né? Show de bola. Se não conseguir, o que eu vou fazer, né? Não existe modelo, tá? Simulação e apresentar ele dentro de algum circuito, mostrar, assim como eu mostrei ali naquele flyback, né? Ou assim como eu mostrei o boost lá com o 3524, mostrar ele dentro de um circuito, como é que ele está funcionando ali, tá? Então, apresentar isso e o que vocês vão usar de base, né? Vamos procurar lá, vai escolher, sei lá, o 6565, ou 6562, tá? Olha, datasheet, procura application note, esses termos aqui são importantes, tá? Datasheet e application note, tá? Application note, geralmente ele pega um CI e mostra como é que tu faz para uma aplicação específica. Ah, eu quero fazer um buck com esse CI. Então, provavelmente tem um application note que ensina a fazer, tá? E o datasheet é o que te traz as características elétricas, enfim. O que eu quero disso aqui? Na real, eu quero só uma apresentação, tá? Não precisa me entregar trabalho escrito, eu quero só a apresentação. Não precisa ser também uma apresentação de mais de meia hora, que tu achar necessário. Onde tu vai mostrar o CI, vai mostrar todos esses dados aqui que eu falei, certo? Lá para o dia 12. O que vocês acham? Pode ser dia 12? Sim, é o último dia. O último dia possível. Não tem mais, né? Vai que vocês querem antes. Tá? Assim, ó, na próxima aula eu vou comentar um pouco sobre realimentação e modelo e malha, tá? Malha fechada desses CIs. Eu não quis colocar hoje porque já é muito, sei lá, muito monólogo essa aula, então fica meio puxado. E daí é o seguinte, a próxima aula vai ser isso, tá? Daí isso aí ainda vai colaborar para vocês na questão da apresentação, mas claro, já procurem agora, tentem achar um CI, porque é chato, tá? Vários CIs são muito chatos de entender o funcionamento, entender e tal. Já começa a dar uma olhada. E no dia 5, tá? No dia 5 de fevereiro, que seria uma aula antes dessa aí, eu não vou dar aula presencial, tá? Então vai ficar para vocês desenvolverem esse material aí, tá certo? Dia 5 eu não vou ministrar aula síncrona com vocês, isso que eu queria dizer, tá? E daí dia 12, a apresentação desse trabalho. Pode ser assim? Ui, perdi minha caneta. O que vocês acham? Top? Meia boca? E daí a gente vai finalizar a disciplina com essas apresentações. Terminado uma vez esse semestre. Tranquilinho? Mais ou menos tentar conseguir entender mais ou menos a lógica desses circuitos integrados?
O bom nosso seria nós montar um 35-25, né? Mas outro dia, outra hora a gente faz isso. Bom, se não temos mais dúvida, se não temos mais nada, nenhuma observação,